Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula. E nessa videoaula eu quero dar sequência nas videoaulas de 2008 Server, mostrando hoje o método de instalação do 2008 Server R2 no modo Server Core, ou seja, núcleo de servidor. Vamos lá conhecer essa função? Tá aqui, preparei um slide rapidinho para a gente conhecer o que é a instalação do Server Core do Windows 2008 Server. O que vem a ser essa opção de instalação? É uma nova opção de instalação. Quem está acostumado com a família 2003 Server, você não tem essa opção. É uma novidade da família 2008. E você vai instalar um ambiente mínimo do seu servidor, ou seja, apenas o modo Shell, o ambiente texto de prompt de comando. Você não vai ter mais um ambiente gráfico para trabalhar, ou seja, toda a administração do seu servidor vai ser baseada em comandos. Assim, é uma ferramenta muito comum para quem trabalha com Unix ou Linux, também disponível agora para quem trabalha com servidores Microsoft. Você vai reduzir a manutenção e os requisitos de gerenciamento, como também a superfície de ataques. O que eu posso ter no Server Core em relação a serviços? Eu posso ter serviços de AD, DHCP, DNS, servidor de arquivo de impressão e fluxo de mídia. E também as funcionalidades de balanceamento de carga em rede, subsistema de aplicativos baseado em Unix, backup, gerenciamento de armazenamento removível, encriptação, que é o BitLocker, SNMP, WINS, cliente do Telnet e Quality of Service. Ou seja, você tem uma série de ferramentas, de funcionalidades do servidor que funcionam nesse método de instalação que é o Windows Server Core. Quais são os benefícios dessa instalação do modo Server Core? Eu vou ter uma manutenção reduzida, porque como ele instala somente o que é exigido para o servidor, eu não vou ter a necessidade de dar manutenção em uma série de aplicativos que o Windows Server normalmente traz com ele. Eu vou ter uma superfície de ataque reduzida, pelo fato de ter menos serviços no ar, eu vou ter só o que é essencial para o servidor funcionar, eu vou ter menos falhas, menos vulnerabilidades. Eu vou ter um gerenciamento reduzido, devido a um número menor de aplicativos. Eu vou ter uma instalação bem mais simples para gerenciar. E menos espaço em disco, por exemplo, eu preciso de 1 GB para instalar ele e 2 GB para instalar todas as opções depois da instalação. Eu vou ter um hardware bem mais leve para trabalhar com Windows Server. Vamos lá para a instalação? Eu vou abrir aqui o VirtualBox. Se você quiser aprender mais sobre o Oracle VM VirtualBox, você pode clicar nesse ícone que apareceu na tela e você vai ser redirecionado para uma aula onde eu trabalho apenas essa versão de software de virtualização. Por que eu estou usando o Oracle VM VirtualBox? Porque eu vou instalar um sistema Windows 2008 R2 e o R2 só tem na versão 64 bits. E o VirtualBox me dá a possibilidade de trabalhar com 64 bits. Vou criar uma nova máquina virtual aqui clicando em novo. Ele deu uma tela de boas-vindas. Próximo. Ele pediu o nome da minha máquina. Então forneci o nome aqui da minha máquina virtual. Vou escolher o sistema aqui. Onde está Sistema Operacional Microsoft Windows. E aqui na versão, eu vou escolher o 2008 na versão 64 bits. Próximo. Vou separar aqui 2048 MB de memória, mas você pode instalar com a memória reduzida. 1 GB é recomendável. Vou criar aqui um novo disco. Próximo. Vou escolher aqui no formato de discos o VHD, que é o Virtual Hard Disk. Próximo. Dinâmico, ou seja, ele vai poder expandir ao longo do processo. Próximo. Vou definir um tamanho aqui de 10 GB, é mais do que necessário para fazer todos os testes nesse ambiente. Próximo. Criar. Eu vou clicar no botão criar. Está aqui a minha máquina já criada. Vou clicar 2 vezes para startar o processo. Vou cancelar esse assistente. Vou carregar aqui no menu dispositivos, dispositivos de CD e DVD, a minha imagem. Então vou selecionar um arquivo de imagem. E aqui numa pasta eu já tenho o meu DVD do Windows 2008 Server R2 em formato ISO. Você também pode usar um CD real.
abrir. Vou reiniciar a máquina aqui no menu máquina, reiniciar. E ele vai inicializar o processo de instalação. Então está aqui a minha tela de boas-vindas aqui, português do Brasil. No meu caso eu vou ajustar o teclado, que eu estou com uma máquina com teclado em inglês. Mas se o seu teclado tiver cedilha, você pode manter o português Brasil ABNT. No meu caso eu vou colocar EUA Estados Unidos Internacional. Avançar. Instalar agora. Agora eu tenho aqui todas as opções de instalação deste DVD do Windows Server 2008 R2. Eu posso instalar o R2 Standard na versão completa ou Server Core, o Enterprise completo ou Server Core, o Data Center completo ou Server Core, ou o Web Server completo ou Server Core. Então note que eu tenho a versão Server Core para todas as versões de 2008 Server. No meu caso aqui eu vou instalar a versão Enterprise Server Core. E quero dar uma informação importante. Você não pode, depois de instalar o Windows Server Core, acrescentar as funções de ambiente gráfico. Então, é uma decisão aqui que você não pode voltar atrás. Se você depois quiser a parte de ambiente gráfico, você vai ser obrigado a reinstalar o Windows Server, escolhendo nessa tela a opção instalação completa. Note que todas as versões aqui são 64 bits, por se tratar da versão R2 do Windows 2008 Server, que só existe na versão 64 bits. A descrição aqui dessa versão: esta opção executa a instalação mínima do Windows Server, sem interface de usuário, ou seja, interface gráfica, e com subconjunto de funções e servidores gerenciáveis por prompt de comando, ou seja, modo shell. Eu vou digitar comandos para administrar o meu servidor. Reduzindo os requisitos de gerenciamento e a superfície de ataque, como nós já discutimos no slide anteriormente. Avançar. Eu aceito. Avançar. Instalação personalizada. Aqui eu posso particionar o meu disco clicando em opções de unidade. Vou criar uma nova partição aqui. Com 5.000 megas. Ele disse que vai criar partições adicionais, a partição de inicialização de 100 megas. Então tá aqui, ele já criou a partição de sistema. Uma partição de 4,8. Vou escolher aqui a partição 2. E avançar. Agora o Windows vai copiar, descompactar, instalar os recursos, como numa instalação tradicional. Vamos aguardar. O Windows vai reiniciar. Ele pediu para mim alterar a senha do administrador no primeiro logon, ok. Vou fornecer uma senha com requisitos de complexibilidade, ou seja, maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais e números. Está aí a interface do Windows 2008 Server Core.
Nota que é bem interessante porque você que está acostumado com o menu iniciar não vai ter nada disso, ou seja, você vai ter apenas o CMD, o prompt de comando, o modo shell. E aqui você pode usar todos os comandos do MS-DOS, como o dir, o CLS. E se você quiser aprender mais sobre DOS, você pode clicar nessa imagem que aparecer na tela e você vai ser redirecionado para essa videoaula. Existem alguns comandos, lógico, que são próprios desse ambiente. Por exemplo, o comando system info. E vai me dar informações sobre o meu computador. Logicamente você deve estar se perguntando, mas o que interessa para mim esse modo shell? Eu posso administrar de uma maneira muito mais simples e fácil usando o mouse e clicando nas snap-ins, nas telas, né? No ambiente gráfico do Windows. Mas é muito importante para o administrador conhecer essa ferramenta, ter uma noção, porque você pode amanhã trabalhar numa empresa que está administrando o seu servidor no modo server core e não vai ser um susto para você. E também é muito interessante para o pessoal que está migrando do Linux para o Windows Server, porque o pessoal que administra a máquina Unix, Linux, está acostumado com esse tipo de interface, com scripts, com comandos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Numa próxima videoaula eu vou trabalhar uma série de comandos que você pode utilizar nesse método de instalação do Windows Server Core. E essas e outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento.